O milionário fica em choque ao descobrir que a mendiga era sua empregada negra desaparecida. Era uma noite densa em São Paulo. A lua mal se atrevia a brilhar atrás de nuvens pesadas, e as ruas estavam cheias de almas perdidas. Ricardo, um milionário que costumava viver em um mundo de luxos e prioridades, se via agora vagando pela cidade que antes lhe pertencia. O escândalo que arruinou sua carreira estava fresco na sua mente, como uma ferida exposta. Ele nunca imaginou que a queda seria tão amarga. O cheiro de frustração e arrependimento o acompanhava como um perfume indigesto. Seus saltos pesados ecoavam pelas calçadas quebradas, enquanto os olhares duvidosos dos transeuntes o seguiam. "Olha quem chegou", cochichavam. O desespero batia à porta do seu coração. O que tinha se tornado? Em meio a essa crise pessoal, uma figura se destacou na escuridão. Uma mulher envolta em farrapos, seu corpo curvado pela tristeza e o frio. Ricardo hesitou. Os traços de Clara se destacaram. A mulher que ele contratara anos atrás. Sorriso encantador, sorriso radiante. Durante meses, ela desapareceu sem deixar rastros, uma sombra em sua vida pocket. Agora, ali estava ela, consumida pela miséria, uma sombra viva vagando pelas ruas como ele. "Clara?" ele chamou, sem acreditar. Os olhos dela se elevaram, cheios de dor, e uma história que ele mal conhecia. Sua voz era um silvo quebrado, como vidro espelhado. A cena estava carregada de um peso inexplicável. O que tinha acontecido com ela? Ele, que não conseguia se perdoar, encontrou-se preso nesse emaranhado de emoções. Clara não era apenas uma funcionária. Havia muito mais por trás daquele olhar cansado e da pele marcada pela vida. Com cada história que ela contava, Ricardo começou a ver as camadas de dor, abusos, cicatrizes profundas, um passado que sempre esteve escondido. Ela era como uma flor murcha, lutando para se reerguer em solo árido. Determinado a ajudar Clara, Ricardo se lançou em uma investigação de sua vida, tentando juntar as peças de um quebra-cabeça que se estendia muito além de sua realidade. Mas havia enorme risco. Seus concorrentes vorazes aguardavam por qualquer fraqueza que pudesse expô-lo ainda mais. Será que ele poderia arriscar sua própria recuperação em nome da redenção dela? As noites se tornaram um trauma sem fim, ecos de memórias compartilhadas e segredos tão obscuros quanto as sombras que cercavam suas vidas. Ele percebeu que as famílias deles estavam entrelaçadas por uma liga obscura, um segredo que mudaria tudo o que ele sabia sobre si mesmo e sobre Clara. O peso do dilema moral crescia. Sair da própria falência emocional e salvar Clara parecia uma missão impossível. Rama! Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários. De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Ricardo olhou nos olhos de Clara e o mundo ao redor parecia desaparecer. Ele estava elétrico, sentindo que, naquela fração de segundo, tudo podia mudar. Mas a calma da noite foi interrompida por um grito agudo que cortou o ar como uma faca. Ele virou-se rapidamente, o coração pulando no peito. Era um homem, corpulento e com um olhar furioso. O sujeito aponta. "Saia da rua, sua vadia! Não sabe que lugar de lixo é no chão?
O eco do insulto reverberou a dor nas entranhas de Ricardo. O homem avançou e o instinto protetor tomou conta dele. "Sai pra lá!" gritou, empurrando o intruso. Mas antes que pudesse reagir, o homem o empurrou de volta, derrubando-o ao chão. Clara, em choque, mal podia se mover. No entanto, quando Ricardo se levantou, o que viu o fez parar. O homem estava com uma faca na mão, suas intenções claramente ameaçadoras. O desespero tomou conta da cena, e em meio ao caos, Clara pôs-se à frente de Ricardo. "Não, por favor!" ela implorou, a voz tremendo. E então, em um momento tragicamente inesperado, o homem recuou. Ele soltou uma risada cruel. "Achou que podia fugir do passado, Clara? Acha que não sei quem você é? Seu tempo está acabando!" E desapareceu na escuridão da noite, como uma sombra, deixando um rastro de terror. Ricardo estava paralisado. Clara tombou seus olhos, um mar de lágrimas e segredos. "O que ele quis dizer?" Ricardo perguntou com a voz trêmula. O pânico no ar era quase palpável e Clara parecia dilacerada. Ele sabe de mim, do meu passado. Não é seguro! Não é seguro!" Ela estremeceu, como se uma tempestade a envolvesse. Dessa forma, tudo mudou. A luta de Ricardo para ajudar Clara se transformou em uma luta pela sobrevivência. As palavras do homem ecoavam na mente dele. O que mais havia naquele passado obscuro? Segredos que poderiam não só destruir Clara, mas também sua própria vida, sua reputação e, quem sabe, a razão pela qual ele havia sido derrubado? Ele se lembrou da dor que sentira em sua queda e agora... Os ecos de sua jornada estavam prestes a se entrelaçar com os dela. "Eu vou proteger você", Ricardo disse. Mas sua voz saiu baixa, quase um sussurro. Ele sentia que, enquanto tentava salvá-la, estava se adentrando num caminho escuro. "Mas você precisa me contar a verdade, Clara. Tudo." Ela hesitou, as palavras parecendo presas na garganta. O tempo parou e as ruas de São Paulo, que antes eram apenas um pano de fundo, tornaram-se uma prisão. "Você não entende, Ricardo. Não é apenas sobre mim. Isso envolve você." As palavras dela giraram o mundo dele, um novo pilar de incerteza na sua vida já bagunçada. O que ela queria dizer? Antes que pudesse perguntar mais, o som de sirenes cortou a noite, ecoando como uma sentença. O desespero tomou conta de Ricardo. Ele olhou para Clara, a expressão dela tão vulnerável, tão perdida. "Você está pronta para enfrentar o que vem, mesmo que tudo mude?" E a resposta dela, ainda por vir, teria consequências devastadoras. A sombra da dúvida empurrava Ricardo para uma escolha que poderia não ter volta. Aquela noite em São Paulo não seria apenas mais um capítulo em suas vidas. Era o início de algo impensável. O que mais estava escondido sob a superfície, esperando para ser revelado? Ricardo olhou para Clara, e o mundo ao redor parecia desaparecer. Ele estava elétrico, sentindo que naquela fração de segundo, tudo podia mudar. Mas a calma da noite foi interrompida por um grito agudo que cortou o ar como uma faca. Ele virou-se rapidamente, o coração pulando no peito. Era um homem corpulento, o olhar dominador cheio de fúria. O sujeito apontava para Clara. "Saia da rua, sua vadia! Não sabe que lugar de lixo é no chão?" O desespero tomou conta da cena. E no calor do momento, Clara pôs-se à frente de Ricardo. "Não, por favor!" Ela implorou, a voz tremendo. Então, em um instante tragicamente inesperado, o homem recuou. "Você não pode escapar, Clara. Não faz ideia de quem eu sou." E enquanto falava, um brilho maligno cruzou seu olhar. Em um movimento rápido, ele jogou algo no chão,
um copo cheio de líquido escuro. Imediatamente, o ar ao redor deles ficou pesado e intensa fumaça começou a se espalhar. Ricardo tentou puxar Clara para longe, mas o homem os observava, rindo de forma sádica. Aquela noite, agora vem o retorno. O que está para acontecer vai arruinar tudo. Ele desapareceu na escuridão, rindo enquanto o pânico tomava conta. O que estava acontecendo? A fumaça se espalhava e os olhos de Ricardo ardiam. Ele olhou para Clara, que estava em choque, o rosto pálido, as mãos tremendo. O que ele fez? O que isso significa? Ele perguntou. Clara parecia petrificada. Ela girou a cabeça e seus olhos transbordavam de terror. Ricardo, tem que entender. Isso envolve você. Silêncio. O mundo parecia congelar. O pânico na voz dela o enchia de uma sensação opressiva. O homem, bem como suas palavras, ecoavam em sua mente. A fumaça não era só fumaça. Era algo muito mais profundo, carregando segredos que poderiam mudar suas vidas para sempre. Então, um barulho distante que se aproximava quebrou o silêncio. Sirenes. Ricardo sabia que tinham pouco tempo. O pânico tomou conta de seu peito. Clara, precisamos sair, antes que os policiais cheguem. Mas ela não se movia. Com a voz baixa e trêmula, Clara revelou. Ricardo, você não pode me proteger. Eu sou a razão do seu escândalo. Eu sou a única que pode te incriminar. As palavras dela cortaram como uma faca. O chão sob seus pés parecia desmoronar. O que você quis dizer? A voz de Ricardo saiu mais como um grito do que uma pergunta. De repente, as sirenes se aproximaram ainda mais e Clara olhou para trás, o desespero transbordando em seus olhos. Ele sabe tudo sobre nós. O que aconteceu naquela noite, Ricardo, não é só o meu segredo. É seu também. A dor, o medo, tudo se misturou em sua mente, formando um turbilhão de emoções. Você está dizendo que, naquele escândalo, você estava envolvida? Sim, eu sou a razão pela qual você caiu. Eu tinha um trabalho, algo que eu não podia contar e fui exposta. E você pagou o preço. Ricardo sentiu o mundo girar. A revelação o atingiu como um soco no estômago. O que mais ele não sabia? O desespero consumia enquanto as sirenes se aproximavam. Clara, precisamos ir, agora! Mas antes que pudessem dar um passo, uma pessoa surgiu da névoa. O mesmo homem que os havia atacado antes. Vocês realmente acham que podem escapar? O jogo apenas começou. Ele se preparava para avançar novamente. Mas algo em sua postura era diferente desta vez. A raiva no olhar era misturada com um toque de vingança. Ricardo e Clara se entreolharam, o pânico crescendo. O que essa revelação significava para eles? Para o que estava prestes a acontecer? O tempo estava se esgotando e eles estavam prestes a entrar em um jogo mortal que eles nem sabiam como jogar. E o que mais estava enterrado no passado? Os ecos de seus segredos estavam colidindo, prontos para explodir. A tensão crescia e a cidade respirava um mistério profundo. O futuro era incerto e cada segundo contava. Ricardo e Clara se encararam, adrenalina correndo pelas veias. O homem diante deles, um espectro de fúria e ameaça, parecia carregar o peso de um segredo. Vocês realmente acham que podem escapar? O jogo apenas começou. Ele avançou, um brilho ameaçador nos olhos. O que você quer de nós? Ricardo gritou, tentando parecer corajoso, mas o desespero o traía. Clara estava paralisada, seu rosto pálido como uma folha de papel. Então, numa ação rápida, o homem puxou um celular do bolso. Vou te mostrar o que você perdeu, Clara! Ele clicou. A tela iluminou o rosto dele e uma imagem apareceu. Clara, bem mais jovem, em uma festa luxuosa, cercada de pessoas rindo, dançando, mas a expressão dela
era diferente. A alegria parecia forçada, bem distante do que ela estava agora. O que é isso? Ricardo questionou, confuso. Ela estava lá. O homem apontou, a voz carregada de ódio. Ela fez parte de tudo. Ela te usou. As palavras batiam como ondas de choque. Clara se encolheu, os olhos arregalados. Não, Ricardo, não é o que você pensa. Sua voz tremia e um nó se formou na garganta de Ricardo, difícil de engolir. Mas o homem não parou. Você era a única que tinha acesso às informações. E então desapareceu quando o escândalo explodiu. Você realmente acha que ia ser diferente? Quero que você veja o que causou. Ricardo piscou, a confusão transformando-se em clareza. Lembranças de noites de festa, risadas e bebidas começaram a girar na sua mente. Clara, você estava envolvida nesse escândalo? A incredulidade. Cada palavra era como um golpe físico. Não, Ricardo, por favor. Ela se virou, a mão trêmula tocando o braço dele. Eu não fui a culpada. Queria sair daquilo, mas... A interjeição dela foi interrompida quando, de repente, um grupo de policiais apareceu. Luzes piscando e gritos cortando a noite. Mãos para cima! O que está acontecendo aqui? Um deles gritou e a agitação aumentou. Mas inesperadamente a expressão do homem se transformou. Um sorriso sarcástico se espalhou pelo rosto dele, como se tivesse um plano. Vocês vão se arrepender. Tudo vai mudar agora. Ele deu um passo atrás, levantando o celular novamente. Clara, você realmente não sabia? Eu não sou quem você pensa. Lembra do que aconteceu naquela noite? Eu sou a solução e a chave. Ele sussurrou isso, a voz tão baixa que Ricardo mal conseguiu ouvir. Então ele se virou e, em um gesto surreal, lançou o celular em direção a um dos policiais. O dispositivo explodiu em um baque alto. Uma nuvem de fumaça subindo, criando caos instantâneo. As vozes dos policiais tornaram-se gritos. Tudo ao redor virou um turbilhão. Ricardo puxou Clara, pensando em correr. Mas um último sussurro dela o parou. Ricardo, o homem era meu irmão. A revelação o atordoou. Seu irmão? Mas ele disse que você era a culpada. Ele sempre foi. Eu só queria me afastar dele, mas me prendi nisso. As lágrimas escorriam pelo rosto dela, enquanto a situação ao redor se tornava cada vez mais caótica. O homem desapareceu na fumaça, como se tivesse se evaporado, mas não antes de deixar uma fissura na realidade que Ricardo conhecia. Você não pode estar falando sério. Tudo o que vivemos, todas as mentiras. Ele estava sufocando sob o peso do que acabara de ouvir. Ricardo, confia em mim. Eu fui forçada. Eu não tinha escolha. A voz dela vinha entrecortada, transbordando de medo e desespero. Ele olhou para os olhos dela, buscando a verdade, mas tudo o que encontrava era o eco de uma vida duplicada. Que mundo era aquele? O que mais estava escondido? As sirenes ecoavam cada vez mais perto e o tempo parecia se esgotar. O que o futuro reservava para eles agora? O que mais estava escondido nas sombras ampliadas pela fumaça? Ricardo e Clara se encararam, adrenalina correndo pelas veias. O homem diante deles, um espectro de fúria e ameaça, parecia carregar o peso de um segredo. Vocês realmente acham que podem escapar? O jogo apenas começou. Ele avançou, um brilho ameaçador nos olhos. O que você quer de nós? Ricardo gritou, tentando parecer corajoso, mas o desespero traía. Clara estava paralisada, seu rosto pálido como uma folha de papel. Então, numa ação rápida, o homem puxou um celular do bolso. Vou te mostrar o que você perdeu, Clara. Ele clicou. A tela iluminou o rosto dele. E uma imagem apareceu. Clara, bem mais jovem, em uma festa luxuosa, cercada de pessoas rindo, dançando. Mas a expressão dela era diferente. A alegria parecia forçada, bem distante do que ela estava agora. O que é isso? Ricardo questionou, confuso. Ela estava lá!
O homem apontou, a voz carregada de ódio. Ela fez parte de tudo. Ela te usou. As palavras batiam como ondas de choque. Clara se encolheu, os olhos arregalados. Não, Ricardo, não é o que você pensa. Sua voz tremia e um nó se formou na garganta de Ricardo, difícil de engolir. Mas o homem não parou. Você era a única que tinha acesso às informações, e então desapareceu quando o escândalo explodiu. Você realmente acha que ia ser diferente? Quero que você veja o que causou. Ricardo piscou, a confusão transformando-se em clareza. Lembranças de noites de festa, pisadas e bebidas começaram a girar na sua mente. Clara, você estava envolvida nesse escândalo? A incredulidade, cada palavra era como um golpe físico. Não, Ricardo, por favor. Ela se virou, a mão trêmula tocando o braço dele. Eu não fui a culpada. Queria sair daquilo, mas... A interjeição dela foi interrompida quando, de repente, um grupo de policiais apareceu, luzes piscando e gritos cortando a noite. Mãos pra cima! O que está acontecendo aqui? Um deles gritou, e a agitação aumentou. Mas, inesperadamente, a expressão do homem se transformou. Um sorriso sarcástico se espalhou pelo rosto dele, como se tivesse um plano. Vocês vão se arrepender. Tudo vai mudar agora. Ele deu um passo atrás, levantando o celular novamente. Clara, você realmente não sabia? Eu não sou quem você pensa. Lembra do que aconteceu naquela noite? Eu sou a solução e a chave. Ele sussurrou isso, a voz tão baixa que Ricardo mal conseguiu ouvir. Então, ele se virou e, em um gesto surreal, lançou o celular em direção a um dos policiais. O dispositivo explodiu em um baque alto, uma nuvem de fumaça subindo, criando caos instantâneo. As vozes dos policiais tornaram-se gritos. Tudo ao redor virou um turbilhão. Ricardo puxou Clara, pensando em correr. Mas um último sussurro dela o parou. Ricardo, o homem era meu irmão. A revelação o atordoou. Seu irmão? Mas ele disse que você era a culpada? Ele sempre foi. Eu só queria me afastar dele, mas me prendi nisso. As lágrimas escorriam pelo rosto dela, enquanto a situação ao redor se tornava cada vez mais caótica. O homem desapareceu na fumaça, como se tivesse se evaporado, mas não antes de deixar uma fissura na realidade que Ricardo conhecia. Você não pode estar falando sério. Tudo o que vivemos, todas as mentiras. Ele estava sufocando sob o peso do que acabara de ouvir. Ricardo, confia em mim. Eu fui forçada. Eu não tinha escolha. A voz dela vinha entrecortada, transbordando de medo e desespero. Ele olhou para os olhos dela, buscando a verdade, mas tudo o que encontrava era o eco de uma vida duplicada. Que mundo era aquele? O que mais estava escondido? As sirenes ecoavam cada vez mais perto e o tempo parecia se esgotar. O que o futuro reservava para eles agora? O que mais estava escondido nas sombras ampliadas pela fumaça? Nesse momento, uma sombra surgiu na fumaça, e com o coração a mil, Ricardo se preparou para lutar ou correr. Mas então, uma mulher apareceu, de cabelos negros e rosto familiar. Ricardo, Clara, sou eu. Eu sou sua mãe. Ela revelou, a voz tremendo, e tudo ao redor deles desabou em um turbilhão de incertezas e novas verdades. Ricardo e Clara se encararam, adrenalina correndo pelas veias. A mulher diante deles, com cabelos negros e rosto familiar, parecia uma aparição. Ricardo, Clara, sou eu. Eu sou sua mãe. Ela revelou, a voz tremendo. E tudo ao redor deles desabou em um turbilhão de incertezas e novas verdades. Ricardo piscou, atordoado. O quê? Mãe? Não, isso não pode ser verdade. Eu não sabia que você estava viva. Uma avalanche de emoções invadiu sua mente.
Havia tantas perguntas, tantas lembranças. Clara, em choque, balançou a cabeça. Mas como você desapareceu? Eu pensei que tinha perdido você para sempre. Silêncio! A mãe de Ricardo gritou e seu tom feroz cortou o ar. Os policiais estavam cada vez mais próximos e o caos se intensificava. Agora não é hora para emoções descontroladas. Preciso que vocês me ouvirem, e rápido! Ricardo estava confuso, seu coração disparando. Ele olhou para o homem que havia os atacado, que agora estava longe, misturando-se à multidão em pânico. O que estava acontecendo? Sua mente girava. Por que você nunca me procurou? Eu te procurei. As palavras saíram como um sussurro desesperado. Porque eu não pude. O seu pai, ele me forçou a me afastar. Não é seguro. E agora ele sabe onde estou. A voz dela era uma mistura de medo e desespero. Vocês estão em perigo. Clara olhou para a mãe de Ricardo. E a fragilidade na expressão da mulher fez seu próprio medo se intensificar. Mas quem? Quem é ele? O homem que estava aqui? Ele sabe de você? Sim, ele é a razão pela qual eu desapareci, a mãe respondeu, com os olhos brilhando. Ele não é só um inimigo, ele é meu pai. Silêncio. A revelação pendia no ar como um peso insuportável. Seu pai? Mas como? Isso não faz sentido. Clara parecia desorientada, como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Ele é o que está por trás do escândalo. Ele manipulou tudo. E agora vocês não têm ideia do risco que correm. A mãe de Ricardo soava desesperada, mas havia uma determinação em sua voz. Temos que sair daqui. Agora, a fumaça ainda flutuava, e os gritos dos policiais se aproximavam, transformando a noite em uma tela de caos. Mas, e o escândalo? O que você fez? Você não pode me deixar como uma marionete em um jogo que eu não entendo. Ricardo estava quase gritando, o pânico tomando conta. Então, as luzes dos carros de polícia cortaram a escuridão, e em um instante, o homem que havia atacado reapareceu, com um sorriso triunfante no rosto. Ah, tão bonito ver vocês reunidos! Ele cantou, completamente à vontade. Mas você não vai escapar tão facilmente. Ricardo olhou para sua mãe, depois para Clara. O que mais ele não sabia? O que ele quer de nós? O que ele vai fazer? Com uma risada maligna, o homem ergueu um celular. Só uma gravação, apenas uma recordação do que vocês realmente são. E isso vai arruinar seus mundos. Ele pressionou um botão e, de repente, a tela do celular começou a reproduzir um vídeo. Imagens de Clara e Ricardo juntos, felizes em festas, mas intercaladas com imagens de Clara em situações comprometedoras, em parceria com outras figuras de seu passado. Os olhos de Ricardo se arregalaram. Não, isso é uma armadilha! Ele perdeu a compostura enquanto a expressão de Clara mudava, o medo se transformando em pânico. Você não pode fazer isso! Clara gritou, mas o homem apenas sorriu. Vocês acham que podem escapar do que são? Isso aqui é só o começo, e ao que parece, a verdade é muito mais profunda do que pensavam. A mãe de Ricardo ofegou. Ele não pode ser quem você está pensando que ele é. Ele manipula as narrativas. Mas antes que pudesse explicar mais, algo fez o chão tremer sob eles. Uma explosão reverberou. Um clarão iluminou a cena. O homem caiu. A cena virou um caos de gritos. Ricardo! Precisamos ir! Clara puxou sua mão e, sem pensar duas vezes, eles correram. Mas a imagem do rosto do homem queimava em suas memórias. O que mais estava prestes a ser revelado? O que o futuro ainda tinha reservando? As sirenes se tornaram um eco distante, e enquanto corriam pela noite escura e caótica, a incerteza pairava sobre eles como uma neblina pesada. O que mais estava escondido sob as camadas de mentiras? E qual seria o custo da verdade que estavam prestes a descobrir?
A adrenalina pulsava em suas veias. A cadeira estava preparada, mas o primeiro passo ainda estava por vir. Ricardo e Clara correram pela rua manchada de caos, com a fumaça ainda espessa no ar. A adrenalina pulsava em suas veias, enquanto escapavam do horror que havia se desdobrado. Cada passo parecia levar cada um deles para mais perto do abismo, e o pânico os envolvia como um cobertor pesado. A mãe de Ricardo o seguia, o olhar determinado, mas o medo estampado em seu rosto. "Para onde vamos?" ele perguntou, a voz trêmula. Clara estava em silêncio, mas seu rosto estava pálido, como se uma sombra tivesse se instalado ali. "Precisamos chegar a um lugar seguro", disse a mãe de Ricardo, mas a incerteza na voz dela era palpável. "Seu pai, ele pode estar atrás de nós." Ricardo se lembrou das palavras do homem. "Eu sou a solução e a chave." O que isso significava? O que seu pai realmente tinha a ver com tudo isso? Eles correram pelas ruas, passando por avenidas escuras e becos, o som dos gritos e sirenes ecoando atrás deles. Cada esquina era um novo desafio, cada pedestre uma possível testemunha do caos que o seguia. A cidade parecia ter perdido seu encanto, transformando-se em um labirinto de desespero. "Olhe, ali!" Clara apontou para um velho café que parecia fechado, mas as luzes dentro piscavam, sugerindo que alguém ainda estava acordado. Sem pensar, eles correram em direção à porta, a esperança de proteção os empurrando. Enquanto se escondiam, Ricardo olhou para Clara desesperado. "Nós precisamos entender o que está acontecendo. Aquele homem, ele disse que você fez parte de alguma coisa." Sua voz era um eco de dor, cada palavra saindo como um puxão no coração. Clara se virou, os olhos escurecendo com angústia. "Eu não tinha intenção de me envolver. Ele me forçou. Eu só queria ficar longe de tudo isso." A desespero em sua voz deixava claro que havia algo mais profundo, algo que Ricardo ainda não havia descoberto. A mãe de Ricardo estava em silêncio, mas seu olhar estava fixo em Clara. Por que ele disse que era seu pai? A pergunta clássica pairou no ar como um golpe, como um trovão em um dia claro. Clara hesitou, movendo-se de forma inquieta. "Porque ele é meu pai, eu não sabia. Eu apenas descobri recentemente." O que ela disse atingiu Ricardo como um raio. "O quê? Como assim você não sabia? Você não é uma vítima, então?" "Você faz parte disso." "Não, eu não queria que isso acontecesse. Eu só queria uma vida normal." O desespero dela era inegável. "Eu não sou cúmplice. Por favor, acredite em mim." O local estava cada vez mais abafado, a fumaça agora se dissipando, mas as incertezas apenas cresciam. Então, um tiro ecoou lá fora e o coração de Ricardo parou. Ele olhou rapidamente pela janela e o terror tomou conta de seu corpo. Clara empurrou para longe do vidro, os olhos cheios de pânico. "Precisamos sair!" A mãe deles clamou, e novamente eles se prepararam para correr. Mas antes que pudessem se mover, um movimento à sua esquerda os surpreendeu. O homem que os atacara anteriormente estava ali, sorrindo, com a pistola na mão. "Vocês não conseguem sair tão facilmente", ele disse, um brilho maligno em seus olhos. "A verdade sempre vem à tona." E então, antes que pudesse agir, ele gritou: "Mãe, você não vai escapar do que fez." Os olhos de Ricardo se arregalaram. "O que você quer dizer?" O pânico agora envolvia todo o espaço. "Quem é você? O que você sabe sobre ela?" Mas antes que ele pudesse obter respostas, uma explosão repentina iluminou a sala. A porta foi arrombada e uma figura feminina apareceu, seu cabelo vermelho brilhando sob a luz. "Saia do meu caminho!" Ela gritou, avançando com uma garra na mão. Era sua irmã, Camila, a última pessoa que ele esperava ver. "Camila?" O choque ressoou em sua voz,
a confusão se espalhando. Mas você, o que você está fazendo aqui? Ricardo, não tenho tempo para explicações. Ela olhou rapidamente para Clara e para a mãe dele. Você precisa saber a verdade. E rápido! As palavras dela ficaram suspensas no ar. Um convite inquietante para um mundo ainda mais sombrio. O gelo percorreu as veias de Ricardo. A verdade sobre o quê? Com um movimento súbito, Camila retirou algo do bolso. Um pendrive. Isso vai mudar tudo. O que vocês acreditam que aconteceu não é o que parece. O que eu tenho aqui vai expor muito mais do que vocês imaginam. O tempo parecia ter parado. O último mistério cercava como o ar pesado da noite. E enquanto a tensão crescia, o chão sob seus pés ameaçava desmoronar. Que segredos estavam escondidos nesse pendrive? E que revelações devastadoras ainda estavam por vir? O futuro se tornava um abismo de incertezas, deixando-os à beira do desconhecido. Ricardo e Clara estavam parados. A tensão no ar estava elétrica. Camila, a irmã dele, segurava o pendrive, mas sua expressão era mais do que pavorosa. Era de desespero. Ricardo, isso é muito maior do que você imagina. O que eu descobri pode destruir todos nós. O homem, que antes parecia mais forte, agora parecia cauteloso. Ele estava diante de um perigo inesperado e Ricardo sentiu um frio na barriga. O que você quer dizer? Ele precisava saber. O que você descobriu, Camila? Camila engoliu em seco, a garganta apertando. Eu acompanhei a situação de vocês de longe. Quando a nossa mãe desapareceu, tudo mudou. Este homem, ela apontou para o agressor. Ele não é apenas um inimigo. Ele é o nosso primo. O queixo de Ricardo caiu. O quê? Como assim? O caos ao redor desapareceu temporariamente e tudo o que restou foi o choque da revelação. Ele é da família? Sim, ele sempre teve alguma coisa a ver com o que aconteceu com a nossa mãe, Camila respondeu, a voz tremendo. Ele queria o controle da herança que ficou. E isso envolve vocês. Ele pode fazer com que tudo que você acredita sobre seu passado seja uma mentira. As palavras dela ecoaram. O ar parecia pesado. Ricardo olhou para Clara e viu a confusão em seu olhar. Como assim? Ele não entendeu. Mas por que não me contou antes? Ele quase gritou. Porque não era seguro. Estava tudo em jogo, ela disse, apavorada, enquanto o homem pairava perigosamente perto. Eu não queria colocar vocês em risco. Antes que pudessem pensar em um plano, uma explosão ensurdecedora sacudiu o café. A porta se desfez em estilhaços e figuras encapuzadas entraram como sombras, movendo-se rápido pela sala. Sirenes ressoavam lá fora e o homem da arma olhou para eles. A confiança se esvaindo. Vamos resolver essa bagunça, primos! Ele gritou e o caos se desdobrou diante deles. Uma onda de gritos e correria tomou conta do lugar. Clara agarrou a mão de Ricardo. Seus olhos estavam arregalados. Ricardo, precisamos sair! Ela exclamou, puxando-o em direção à saída. Mas algo a deteve. O som de disparos ecoou no ar e o homem caiu com um grito abafado. Ricardo olhou em estado de choque. Seu primo, o que parecia ser um aliado, estava agora caindo. O café estava em um frenesi. Camila estava paralisada, os olhos fixos na cena. Não, isso não é possível! A adrenalina começou a se misturar com o horror. O homem encarou Ricardo, ainda se contorcendo no chão. Você não sabe. A verdade. Tudo o que você acreditou. A verdade. Tudo é uma mentira! Ele estava se debatendo. A fúria em seu olhar era inegável. Eu não sou o pior. Você não sabe quem realmente controla o jogo. Ricardo. Ricardo estava bem na borda do desespero. Do que você está falando? E antes que pudesse receber uma resposta, uma figura feminina entrou na sala. Era uma mulher forte, com um olhar determinado. Chega! Todos vocês! O que está acontecendo aqui é um completo desastre. Quem é você?
Clara perguntou, hesitante. Eu sou a responsável por acabar com esse jogo e preciso que confiem em mim, a mulher respondeu, passando por eles em direção ao homem caído. Ricardo e Clara se entreolharam em confusão. A situação estava seguindo para um novo nível. Mas como podemos confiar em você? Ele questionou. A turbulência dentro dele apenas aumentava. Porque eu sou a única que pode proteger vocês de todo esse enredo. E o que está para vir é mais perigoso do que imaginam, ela disse, olhando firmemente para o homem no chão. Ele estava se contorcendo, um sorriso amargo no rosto. E o pendrive que sua irmã detém mais do que vocês pensam. O tempo parecia surgir em outra velocidade. O caos ainda girava ao redor deles, e tudo parecia desmoronar. O que mais estava escondido nas sombras? Que segredos esse pendrive ainda guardava? O que mais tinham que encarar? Vocês precisam decidir onde estão. Menos tempo, mais jogo. E o que vem por aí vai mudar tudo o que vocês acreditam sobre sua família, disse ela. E o ar pesado entre eles estava carregado de incerteza. Ricardo olhou para Clara, o coração batendo forte. O que realmente sabiam sobre si mesmos? Que grandes segredos ainda estavam prestes a ser revelados enquanto lutavam para sobreviver na noite que mudaria suas vidas para sempre? Ricardo e Clara estavam parados, a tensão no ar elétrica. Camila, a irmã dele, segurava o pendrive, mas sua expressão era mais do que pavorosa. Era de desespero. Ricardo, isso é muito maior do que você imagina. O que eu descobri pode destruir todos nós. O homem, que antes parecia mais forte, agora mostrava cautela. Ele estava diante de um perigo inesperado. Ricardo sentiu um frio na barriga. O que você quer dizer? Precisava saber. O que você descobriu, Camila? Camila engoliu em seco, a garganta apertando. Eu acompanhei a situação de vocês de longe. Quando a nossa mãe desapareceu, tudo mudou. Este homem apontou para o agressor. Ele é não apenas um inimigo, ele é o nosso primo. O queixo de Ricardo caiu. O quê? Como assim? O caos ao redor desapareceu temporariamente. Tudo o que restou foi o choque da revelação. Ele é da família? Sim, ele sempre teve alguma coisa a ver com o que aconteceu com a nossa mãe. Camila respondeu, a voz tremendo. Ele queria o controle da herança que ficou. E isso envolve vocês. Ele pode fazer com que tudo o que você acredita sobre seu passado seja uma mentira. As palavras dela ecoaram. O ar parecia pesado. Ricardo olhou para Clara e viu a confusão em seu olhar. Como assim? Mas por que não me contou antes? Ele quase gritou. Porque eu era seguro. Estava tudo em jogo. Ela disse, apavorada, enquanto o homem pairava perigosamente perto. Eu não queria colocar vocês em risco. Antes que pudessem pensar em um plano, uma explosão ensurdecedora sacudiu o café. A porta se desfez em estilhaços e figuras encapuzadas entraram como sombras, movendo-se rápido pela sala. Sirenes ressoavam lá fora, e o homem da arma olhou para eles, a confiança se esvaindo. Vamos resolver essa bagunça, primos! Gritou, e o caos se desdobrou. Uma onda de gritos e correria tomou conta do lugar. Clara agarrou a mão de Ricardo, seus olhos estavam arregalados. Ricardo, precisamos sair! Ela exclamou, puxando-o em direção à saída. Mas algo a deteve. O som de disparos ecoou no ar, e o homem caiu com um grito abafado. Ricardo olhou em estado de choque. Seu primo, o que parecia ser um aliado, estava agora caindo. O café estava em frenesi. Camila estava paralisada, os olhos fixos na cena. Não, isso não é possível! A adrenalina começou a se misturar com o horror. O homem encarou Ricardo, ainda se contorcendo no chão. Você não sabe a verdade. Tudo o que você acreditou, tudo é uma mentira. Ele se debatendo. A fúria em seu olhar era inegável. Eu não sou o pior.
Você não sabe quem realmente controla o jogo. Ricardo. Ricardo estava bem na borda do desespero. Do que você está falando? E antes que pudesse receber uma resposta, uma figura feminina entrou na sala. Era uma mulher forte, com um olhar determinado. Chega! Todos vocês! O que está acontecendo aqui é um completo desastre. Quem é você? Clara perguntou hesitante. Eu sou a responsável por acabar com esse jogo. É preciso que confiem em mim. A mulher respondeu, passando por eles em direção ao homem caído. Ricardo e Clara se entreolharam em confusão. A situação estava seguindo para um novo nível. Mas como podemos confiar em você? Ele questionou. A turbulência dentro dele apenas aumentava. Porque eu sou a única que pode proteger vocês de todo esse enredo. E o que está para vir é mais perigoso do que imaginam, ela disse, olhando firmemente para o homem no chão. Ele estava se contorcendo, um sorriso amargo no rosto. E o pendrive que sua irmã tem detém mais do que vocês pensam. O tempo parecia surgir em outra velocidade. O caos ainda girava ao redor deles. E tudo parecia desmoronar. O que mais estava escondido nas sondas? Que segredos esse pendrive ainda guardava? O que mais tinham que encarar? Vocês precisam decidir onde estão. Menos tempo, mais jogo. E o que vem por aí vai mudar tudo o que vocês acreditam sobre sua família, disse ela. E o ar pesado entre eles estava carregado de incerteza. Então, um barulho repentino, como um trovão, cortou o ambiente. Uma explosão que não esperavam. A porta principal do café explodiu e uma das figuras encapuzadas entrou. Era um homem robusto. Sua presença majestosa e intimidadora. Ele olhou ao redor com um sorriso irônico e antes que alguém pudesse reagir, ele ergueu uma mão. Seus segredos estão prestes a vir à tona, primos, ele disse, a voz grave preenchendo o ar. Eu vim buscar algo que é seu. E com um gesto rápido, ele puxou debaixo do capuz um pedaço de papel amarrotado, a imagem de uma criança que ninguém havia visto lá. E isto aqui é tudo o que vocês precisam saber. E Ricardo, paralisado, percebeu que a criança na foto se parecia estranhamente com Clara. Não, isso não pode ser real. A incredulidade ressoava em sua voz. A atmosfera ficou gélida. Camila estremeceu. O que você está dizendo? Que diabos é isso? Essa é a verdadeira história da sua família. E nem todos vieram para contar a verdade. O homem apontou para a mulher que havia aparecido anteriormente. Ela nasceu para fazer parte desse jogo e não vai sair dele tão facilmente. O choque percorreu todos os presentes. Ricardo olhou para Clara, o coração disparando. O que mais estava escondido? O que realmente sabiam sobre sua história? As revelações ainda podiam calar o coração de qualquer um ali. E enquanto os ecos daquele momento se misturavam ao caos, a única certeza era a incerteza que agora o cercava. O que mais se escondia sob a superfície? O que as sombras ainda guardavam a respeito de cada um deles? Ricardo congelou ao ouvir as palavras do homem. O pendrive que Camila segurava parecia pegar vida própria, pulsando com mistério. O quê? Como assim ele é nosso primo? O ar estava pesado e o som de sirenes ficava distante, tudo girando numa tempestade de emoções. Camila avançou, ansiosa. Se ele sabe disso, então sabe muito mais. Temos que descobrir a verdade antes que ele consiga nos silenciar. O homem caído sorriu, mesmo em sua dor. Vocês não conseguem ver? A verdade está escondida bem debaixo dos seus narizes. E quando a luz finalmente brilhar, não vai haver como escapar. Claramente, a tensão estava montando. Ricardo olhou para Clara. O que vamos fazer? Precisamos entender tudo isso. Mas antes que qualquer um se movesse,
A mulher forte se adiantou. Eu vi o vídeo. O passado de vocês é o meu passado também. E estou aqui para protegê-los. Ricardo sentiu um nó na garganta. Havia algo familiar naquela mulher. Como você está envolvida nisso? O que está acontecendo? Fui forçada a me manter afastada. Mas não posso mais. Vamos juntos descobrir a verdade. Se você realmente é quem eu penso que é. Ela hesitou. O olhar dela percorrendo o café em ruínas. Precisamos ir agora, já! Clara apertou a mão de Ricardo, um ímpeto de coragem em seus olhos. Você está pronta? Temos que correr! Sim! Ela murmurou com determinação. O homem balançou a cabeça, desiludido. Vocês não vão escapar dessa vez! E ele se ergueu, apesar da dor. Ricardo reagiu instantaneamente. Uma fúria o impulsionou. Não! Venha comigo, Clara! Ele puxou-a e Camila logo seguiu. As luzes piscantes de carros da polícia iluminavam o caminho enquanto eles corriam pela rua. Ruídos de gritos e tiros ecoavam ao fundo, mas nada os deteria. O que estava em jogo era maior do que todos eles. Mas antes que conseguissem chegar à esquina, a figura da mãe de Ricardo apareceu. Uma visão inesperada. É você, tem muito a esclarecer. Mas a voz dela tremia, como se os dois mundos estivessem prestes a colidir. Precisamos de respostas, agora! Clara pressionou e a atmosfera ficou tensa. Eu nunca quis que isso chegasse a esse ponto, mas agora todos corremos perigo. O pendrive contém provas que podem revirar todo o jogo. Os olhos dela estavam arregalados, cheio de um medo palpável. Ricardo piscou, sem saber o que fazer. O que quer dizer com isso? Um barulho ensurdecedor ecoou e uma nova figura entrou em cena. Era uma mulher que radiava um poder intimidador. A verdade não pode ser silenciada. Sua voz era firme. Eu venho para libertá-los! Mas o caos não tinha fim. A porta do café foi arrombada e a luz do lado de fora clareou o lugar. A cidade estava em estado de alerta e eles estavam no olho do furacão. Parem! A mulher forte gritou, fazendo todos se virarem para ela. E agora, o que fazemos? Ricardo estava em um dilema desumano entre a vida que conhecia e o novo mundo que surgia. Saibam que cada um de vocês pode fazer a diferença, disse a mulher, com um olhar sábio. Mas todos precisam confiar uns nos outros. É a única forma de sair vivos e juntos descobrir a verdade. Um silêncio pesado caiu enquanto as palavras dela penetravam em cada um deles. Um acordo tácito começou a se formar. Vamos ficar juntos. Não sabemos o que vem, mas não iremos enfrentar sozinhos. Clara respondeu, e Ricardo sentiu uma onda de determinação crescendo dentro dele. Neste momento de decisão, assombroso e poderoso, eles entenderam que, independentemente do passado sombrio, a união entre eles era a chave para a liberdade e a verdade. E assim, enquanto a cidade fervia de caos e mistério, uma semente de esperança brotava no coração deles. O que mais viria à tona nunca seria previsível, mas um novo capítulo esperava. Um capítulo em que eles lutariam, revelariam segredos e enfrentariam o desconhecido juntos. Agora, mais do que nunca, você precisa ser parte desta jornada. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora e faça com que o algoritmo reaja. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final. Faça sua voz ser ouvida. Compartilhe instantaneamente este vídeo com Pelomé.